Fala, senhoras e senhores, Isaac mais uma vez. Fui convidado pela Foxbit para bater um papo com vocês. Vocês pediram tanto para falar sobre mineração. Como minera? Como que faz para minerar? Dá para ganhar dinheiro minerando? Que eu vim hoje aqui conversar com vocês e explicar um pouco sobre o processo de mineração e se vale ou não a pena. Depende da mineração. Tudo depende, né? Depende de muitos fatores. Então vem comigo que hoje o papo vai ser muito bom. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, deixa aí o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Pelo amor de Deus, manda no WhatsApp aí. Fala pro pessoal, vocês têm que entender mais de cripto. Fechou? Combinado? Então maravilha, então bora agora pro conteúdo. Hoje nós vamos explorar dois grandes modelos de mineração, porque existe mais de um modelo. Se você não sabia, essa já é a primeira informação. Nós vamos explorar o Proof of Work e o Proof of Stake e vamos entender as nuances desses dois modelos e se vale ou não a pena investir uma grana para minerar ou se vale a pena só comprar a criptomoeda e seguir sua vida. Mas antes de explicar qualquer coisa e esses dois modelos, eu preciso explicar o que é mineração, né? Porque muita gente fica confundindo mineração, até por conta da palavra, né? Mineração, o pessoal acha que é igual minerar ouro, você tem que ir lá fisicamente. Calma. Não é isso. Mineração é apenas o processo de validar e registrar transações. E aí você pode ou trabalhar de uma maneira muito complexa ou de maneira mais simples através desse processo de validação. Em troca desse trabalho de ficar validando, verificando as transações a todo momento, eles recebem uma recompensa. E é por isso que eles são chamados de mineradores, porque eles ficam ali procurando a todo momento o resultado de algumas equações matemáticas e recebem recompensas por isso. E existem dois grandes processos hoje que a gente conhece no mercado de validação dessas transações, que é o Proof of Work e o Proof of Stake. Deixa eu te explicar primeiro o Proof of Work. Imagina que você está numa corrida, em uma grande maratona, mas não uma maratona comum, uma maratona que você vai ter que carregar um computador nas costas. Só que o grande objetivo dessa maratona é que enquanto você corre, não é só apenas você chegar no final da corrida. Você tem que resolver um problema matemático enquanto você está correndo com o computador nas costas. Pensa que esse problema matemático pode ser um grande quebra-cabeça, um quebra-cabeça com diversas peças diferentes, e você tem que encaixar todos eles. Você e outros corredores competem para resolver o enigma primeiro. A cada poucos minutos alguém grita, eu consegui. Essa pessoa recebe uma medalha, uma recompensa por isso. No caso que a gente está falando de Proof of Work, recebe um Bitcoin. E depois que você recebe esse Bitcoin, você tem a honra de registrar o próximo trecho da corrida no livro oficial. Esse livro é a blockchain. Mas você já imaginou, né? Correr sem um computador nas costas é tranquilo. Você correr com um computador nas costas te faz gastar muita energia. E esse é o custo da mineração Proof of Work, o custo energético. Agora, saindo do exemplo e trazendo para o real aqui, você precisa de algumas coisas complexas. Em algum momento já foi possível você minerar com o seu computador em casa, com a sua própria GPU ou placa de vídeo. Hoje não é mais possível. Você precisa do que a gente chama das ASICs. ASICs são equipamentos de ponta, de boa qualidade, igual esse vocês estão vendo. E ele é caro, ele é grande, ele é barulhento, ele é trabalhoso, ele dá problema, ele é um hardware somente e específico para isso. Mas esse é o grande Proof of Work. É o modelo que o Bitcoin hoje utiliza, que são diversas máquinas dessas espalhadas pelo mundo, fazendo essas validações de maneira descentralizada. Outras criptomoedas também utilizam esse modelo, como Litecoin, Monero, algumas outras versões do Bitcoin, os forks do Bitcoin também acabam utilizando. A grande briga aqui é quanto mais potente é seu computador, mais eficiente vai ser você para resolver os problemas matemáticos das validações. Então já deu para você entender um pouco do Proof of Work. Proof of Work é um modelo clássico, onde você tem hardwares físicos que ficam validando essas transações para fazer esses registros. Tá, Isaac, outro modelo, o Proof of Stake. Esse daí é bem interessante também. Vamos trazer outra história, outro exemplo. Imagina que você está num clube de investidores. Em vez de correr uma maratona, os membros desse clube se sentam confortáveis em poltrona e discutem negócios. Mas uma regra importante, para participar das decisões, você precisa investir no clube junto com todos os outros. Todo mundo precisa colocar o seu dinheiro ali. Como se você estivesse comprando um passe para estar naquele clube. Quanto mais ações você possui, maior sua influência. Quando chega o momento de decidir quem vai registrar as transações no livro oficial do clube, todo mundo faz uma votação. Contudo, essa votação não é apenas democrática, ela também leva em conta o quanto você investiu. Quem tem mais passes tem mais chances de fazer o registro. Um ponto interessante desse modelo é que quando você é escolhido para fazer o registro dessa transação e todo mundo confia em você para fazer esse registro, porque seu dinheiro também está ali, então você não vai fazer nada de errado já que você investiu seu dinheiro ali. Você recebe uma recompensa por isso. Desse modelo você não precisa correr, você não precisa carregar um computador nas costas, você só precisa ter o ativo. E esse é o Proof of Stake. O Proof of Stake é uma alternativa ao Proof of Work. Foi criado
muito com a visão de ser mais ecológica, ser mais escalável e ser mais democrático. Até porque você ter uma ASICs em casa não faz o menor sentido você competir com uma máquina contra milhões em pools de mineração. Já no Proof of Stake, você pode ganhar. Esse modelo é usado, por exemplo, pelo Ethereum, depois que ele veio para a fase do 2.0. Antes o Ethereum era Proof of Work e virou Proof of Stake. Mas diversos outros projetos adotam esse modelo, como Solana, Cardano, Near e muitos outros. E dentre essas duas vem a pergunta que vocês sempre fazem: vale a pena minerar, Isaac? Quase nunca o Proof of Work, quase sempre o Proof of Stake. No Proof of Work eu coloco ela quase como um trabalho hoje, realmente. Você precisa empreender nesse setor, porque você precisa investir em altos equipamentos, você precisa encontrar um país com energia barata e você precisa manter toda essa estrutura funcionando. Isso que vocês estão vendo na tela, por exemplo, são algumas fazendas de mineração ao redor do mundo. Agora você começou a entender a complexidade que é minerar, por exemplo, um Bitcoin e o quanto de investimento você tem que fazer. Eu falaria ali por baixo $1 milhão tranquilamente. Já o Proof of Stake você só precisa do ativo, então você consegue comprar o ativo pelo menor valor possível e você consegue ali e fazer a participação da rede. Ó, eu criei essa tabelinha aqui para vocês para a gente fazer um comparativo do que é um e o que é outro. Então, por exemplo, a parte energética, o Proof of Work é altamente intensivo e o Proof of Stake é muito mais eficiente. O hardware necessário, como eu já falei, você precisa de ASICs e GPUs, já Proof of Stake você só precisa da moeda de uma carteira. A barreira de entrada do Proof of Work é alta, enquanto a de Proof of Stake é muito baixa. Enquanto a escalabilidade é limitada, o outro tem o melhor desempenho em grandes redes. Então, pensando no processo de mineração, cara, o Proof of Work não é a melhor coisa para você entrar de cabeça. Já o Proof of Stake pode ser um belo de um caminho para você. Mas quando a gente fala de qualidade da mineração, eu prefiro muito mais a do Proof of Work. É muito mais seguro. Até porque a do Proof of Stake você precisa de contratos inteligentes, você precisa acreditar, você precisa confiar naqueles contratos inteligentes e se der qualquer problema, isso pode dar um grande problema na rede. Então, fazendo um resumão aqui, se você tem energia barata, se você tem $1 milhão para investir, faz total sentido você investir em uma fazenda de mineração, Proof of Work, para minerar Bitcoin. Já se você não tem todo esse capital, você é um mero mortal, você pode participar do Proof of Stake de maneira muito simples e fácil. Que aí você só precisa ter a sua carteira ou acessar soluções como, por exemplo, que a Foxbit tem, onde você utiliza uma exchange centralizada para fazer isso. A minha recomendação é sempre você fazer na custódia, você fazer sua própria custódia. Mas tem gente que não se sente ainda seguro e quer aproveitar esse tipo de mercado. Por isso que a Foxbit desenvolve esse tipo de solução. Então, de maneira muito simples, como você está vendo aqui na tela, você vê os ativos que tem a parte de stake, você coloca ali, a Foxbit intermedia isso e você consegue fazer o stake, o processo de segurança e receber uma taxa por isso. Você vê que tem projetos pagando muito bem para você fazer o processo de stake. E essa é uma das maneiras de gerar renda passiva em cripto, por exemplo. E você deve estar se perguntando, mas por que eu escolheria a Foxbit? Cara, Foxbit é uma das exchanges mais antigas do mercado, ela tem uma interface muito boa e muito intuitiva, é muito simples, com pouquíssimos cliques você consegue comprar o ativo e deixar ele em stake. Então, se eu fosse você, daria uma olhada. E aí? Gostou de saber mais sobre o processo de mineração? Eu tentei simplificar ao máximo, porque é um assunto muito complexo, mas eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que ou eu vou parar aqui para responder vocês rapidinho, ou o time da Foxbit vai te dar todo o suporte necessário. Fechou? Tamo junto, brigadão e até a próxima.